Me olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dessemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, pras batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como Ele foi, só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia, que Ele seja o guia. Ponha seu Espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser daquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e Ele vai comigo. Sim, Ele vai comigo. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou, naquele que me comprou. Louvo o seu nome. Amém, amém. Boa noite. Nós, Quarteto Arautos do Rei, Pastor Gilson Brito, a voz da profecia, nós estamos muito felizes de estar com vocês mais uma noite. Com você que está aí em sua casa também, nós estamos muito felizes. Nós temos visto os comentários, nós temos encontrado com vocês ao longo dos dias que estamos passando aqui, está sendo uma bênção. Para você também está sendo uma bênção? Amém. Não sei se vocês refletiram na letra da música que acabamos de cantar, mas que música maravilhosa. Como é bom saber que Deus enxerga em nós, não aquilo que somos, não aquilo que fazemos, mas Ele vê
Cristo em nós. Quando nós pensamos na profundidade dessa letra, nós entendemos um pouquinho do que é a graça. A graça nos dá o privilégio de estarmos aqui como estamos hoje, na presença de Deus, sem sermos fulminados. A graça nos dá o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Consegue imaginar a profundidade disso? Somente pela graça é que nós seremos salvos. Somente pela graça é que nós entraremos na Canaã celestial. Preciosa é essa graça. Reflita conosco. A letra dessa segunda música aqui também fala da graça. E se puder, cante conosco também. Por vezes eu, sem refletir, em transgressão caí, quis pra mim as coisas que o mundo dá valor. Tentei voltar, mas preso em trevas vi meu coração. Então em mim se apagou o sorriso e a luz do olhar. Preciosa graça do amor de Deus, em Jesus a salvação ao pecador. Sobre a cruz a sua vida entregou em meu lugar. Hoje sou livre, fui perdoado. Preciosa graça. Mas quando vi meu Salvador, meu sorriso então voltou a me ajudar. Eu enxerguei os cravos em suas mãos e compreendi que ao me afastar quebrei seu coração. Preciosa graça do amor de Deus, em Jesus a salvação ao pecador. Sobre a cruz a sua vida entregou em meu lugar. Hoje sou livre, fui perdoado.
preciosa graça do amor. Foi lá na cruz que a sua vida entregou em meu lugar. Hoje estou livre, fui perdoado. Preciosa graça do Amém, amém. Glória ao nome do Senhor. Bendita a graça, é a graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido. E Jesus é a própria personificação da graça de Deus. Jesus é a graça visível, é a graça entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amigos queridos, é bom estar com vocês mais uma vez, aqui na igreja da Faama. Essa igreja grande e linda, acho que essa é uma das igrejas, assim, um dos templos mais bonitos que eu tenho a oportunidade de conhecer no Brasil e até mesmo fora. Parabéns por vocês terem caprichado tanto aqui e feito um templo tão bonito para a glória do Senhor. Bom estar com vocês, muito obrigado pelo carinho, pela amizade, pela maneira tão gentil e respeitosa como vocês nos tratam. Aproveito e mando também um abraço especial para os nossos amigos que estão nos acompanhando aí pela transmissão. Você que está em alguma igreja, eu tenho visto fotos aí de várias igrejas reunidas, Deus seja louvado. Parabéns, irmãos, especialmente os líderes da igreja por mobilizarem os irmãos, os pastores, reunir todo mundo e levar para o templo para juntos participarem desse momento de adoração. Abraço você também que está assistindo de casa e onde quer que esteja, acompanhado ou sozinho, aqui no Pará, no Maranhão, no Amapá, algum outro estado do norte ou do nordeste, ou no sudeste, no centro-oeste, no sul do Brasil, no exterior, seja onde for, ou mesmo fora desse planeta, em algum lugar do universo. Uau, agora eu já me empolguei demais, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe. Lembra que eu falei ontem que a internet é terrível, não é? A internet é perigosa. Olha só o que eu vi essa noite na internet. Cadê? Vai aparecer aí? Não, não foi bem isso aí não. Ó, misericórdia. Ô, pastor André, me perdoe. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Ouça bem. Primeiro, o Fernandão, ele nunca vai ser lutador. Ele é cantor. Ele está usando o dom dele para a glória do Senhor. Agora, mesmo que ele se atrevesse a ser um lutador, ele nunca, never, jamais teria patrocínio da Faama, da Novo Tempo e muito menos da União Norte Brasileira. Então, pronto, que fique claro. Tchau, Fernando, valeu. Então, mas falando sério agora, espero que você não tenha ficado só com a graça da ilustração, que você tenha entendido a mensagem, porque o que importa é a mensagem. Jesus fora do ringue é derrota certa, é só humilhação, é tentativa frustrada de vencer na experiência cristã. Mas acredite, Jesus dentro do ringue, a vitória está garantida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E você traz Jesus para o ringue, e Ele define sua vitória quando você persiste em estudar a palavra de Deus,
para conhecer a Deus, para amar a Deus e fazer a vontade dEle. Você traz Jesus para o ringue, quando mesmo desanimado, triste, até envergonhado por causa dos seus pecados, você ora. E ora abrindo o seu coração a Deus com sinceridade. Ei, acredite, quando você estuda a palavra de Deus, procura vivê-la, e você vive em oração, Jesus está no ringue. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que o diabo vá para o inferno, que ele vá às favas. Nosso negócio é Jesus conosco no ringue. E então, em vez da gente ter que correr do inimigo, é ele que corre da gente. Como eu disse ontem, na verdade ele corre de Jesus. Porque da gente ele não tem medo nenhum, até porque ele é mais poderoso do que nós. Mas o Senhor nosso Deus é o Altíssimo. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é mais do que tudo. E quando nós estamos com o Senhor, as hostes das trevas são afugentadas, porque elas não resistem ao brilho da luz de Cristo. Viva com Cristo. Chame Cristo para o ringue, através da sua vida de oração e de estudo da palavra. E creia, você vai vencer. E um dia nós estaremos na glória eterna com o Senhor. Vamos orar assim como estamos. Pai querido, peço-te, Senhor, por tua bondade, ilumina-nos mais uma vez na compreensão da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos à Bíblia? Você que está nos acompanhando aí de casa, essa câmera aqui, não é? Você que está nos acompanhando aí de casa ou acompanhando na igreja, eu convido você para buscar o texto bíblico que está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Vou ler inicialmente os versos 13 e 14. Na minha Bíblia está escrito assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. O texto começa dizendo assim: naquele mesmo dia. Que dia? A referência aqui é ao domingo da ressurreição de Jesus. Naquele dia de domingo, quando Jesus ressuscitou, no raiar do dia, ali logo muito cedo, agora já é tarde, a tarde daquele dia, e o texto que nós lemos diz que 2 discípulos de Jesus estavam seguindo de Jerusalém para Emaús, um vilarejo que ficava próximo de Jerusalém, umas 2 horas de caminhada, cerca de 10 a 12 quilômetros. E eles estavam, diz o texto, conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. O que havia acontecido? Naqueles dias, em Jerusalém havia acontecido a festa da Páscoa, a mais importante festa religiosa dos judeus, a mais concorrida de todos. Muitos judeus passavam um ano esperando a festa da Páscoa para irem a Jerusalém. Então eles estavam falando sobre a festa da Páscoa? Não. É verdade que tinham ido a Jerusalém para participar da festa, e agora estavam voltando para casa, mas eles não estavam falando sobre o que aconteceu, sobre a Páscoa em si. Eles estavam falando sobre um outro fato que roubou completamente a cena, que se tornou a notícia principal. E qual foi o fato? Jesus o Nazareno, que muitos acreditavam ser o Messias, o Salvador, o libertador de Israel, ele foi preso, foi julgado e foi crucificado, não reagiu, morreu e foi sepultado. Eles conversavam sobre o evento Cristo, sua prisão e sua morte, sua crucifixão, sua morte, seu sepultamento. E eles estavam muito tristes, arrasados com isso, porque na cabeça dos seguidores de Jesus, não só desses 2, mas dos apóstolos também, de outros seguidores de Jesus, Jesus era o Messias, ou seja, aquele que foi ungido para ser o Salvador de Israel.
Ao longo dos séculos, os judeus foram alimentando a ideia de que o Messias viria para libertá-los dos seus opressores, dos seus inimigos. E nesse caso, os romanos, que no primeiro século dominavam e subjugavam Israel. Eles estudavam as profecias bíblicas, o Antigo Testamento, mas eles se concentravam apenas no aspecto da glória do Messias e ignoravam o fato de que as profecias indicavam que antes do Messias reinar, ele primeiro sofreria, ele seria humilhado. Os líderes religiosos de Israel, eles só pregavam a glória do Messias. Então eles foram criando a ideia de um Messias libertador dos seus inimigos, dos seus opressores. A visão espiritual do Messias que viria para libertar não só Israel, mas toda a humanidade da opressão do pecado, essa visão com o tempo ela foi sendo esquecida e trocada apenas pela ideia de um Messias líder político, revolucionário, libertador. Então quando Jesus morreu, foi preso, não reagiu e acabou morrendo na cruz e colocado num sepulcro, eles ficaram arrasados. E o pensamento deles, esse era apenas mais um pretendente a Messias, porém fracassado. Eles estavam arrasados. Já tinham ouvido notícia a respeito da ressurreição de Jesus, mas eles não estavam acreditando. Para eles era só um boato, um delírio de algumas mulheres. E o que acontece na sequência? Muitos de vocês conhecem. Vamos ao texto? Olha que coisa extraordinária. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Agora, a partir do verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Vamos parar um pouquinho aqui para entender. Enquanto os dois homens voltavam de Jerusalém para Emaús, conversando sobre a decepção de Cristo ter sido preso, crucificado e sepultado, o próprio Jesus aparece e resolve acompanhá-los. Jesus, que havia ido à glória, se apresentado ao Pai, recebido o louvor dos anjos, ele vem no mesmo dia, ele volta à terra, e ele vê esses dois homens, seus seguidores, que por incompreensão das Escrituras estão decepcionados, desanimados. Jesus se aproxima deles, começa a andar na mesma direção deles. Oh, que coisa tremenda, bendito Cristo. Você percebe por que Jesus se aproximou? Por que Jesus andou com eles? Porque Jesus queria consolá-los, confortá-los e mais, Jesus queria orientá-los. Jesus começa a andar com eles e eles estavam tão envolvidos na conversa que nem deram muita importância para aquele que andava perto deles. Certamente imaginaram que era mais um peregrino que havia ido à Páscoa e agora estava voltando para casa. O texto diz que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eu creio que aqui a ideia é de que houve uma limitação sobrenatural dos sentidos desses dois homens. E por que Jesus teria feito isso? Porque Jesus os impediu de reconhecê-lo. Eu creio que por uma razão. Veja, se Cristo tivesse se revelado logo e permitido que eles o reconhecessem, eles ficariam tão felizes pelo milagre da ressurreição, que eles não parariam para estudar as Escrituras e procurar compreendê-las. Você percebe o que estou dizendo? Jesus não queria que a fé desses homens se baseasse apenas no milagre da ressurreição, porque ouça o que eu vou lhe dizer: fé fundamentada em milagre
desaparece quando o milagre não acontece. Você já viu gente assim, que acredita no milagre, mas o milagre não vem, e aí a fé vai. Quando o milagre não entra, a fé sai. A nossa fé, irmãos, não tem que estar baseada em milagres. Milagres acontecem, Deus é capaz de realizá-los. Sim, e é maravilhoso quando Deus realiza milagres. Mas o desejo de Deus é que a nossa fé esteja baseada nas Escrituras. Porque na hora da prova, na hora da dificuldade, é o conhecimento da palavra de Deus e a confiança na palavra de Deus que nos sustenta. Outro dia eu vi uma coisa que parece até irônica. Uma senhora que de vez em quando trabalha lá em casa, ela é adventista. E aí eu estava um dia conversando com ela, a gente estava almoçando e conversando, e ela me disse assim: ô pastor, tem uma irmã lá da igreja que já tem uns 3 meses que não vai. Ela é muito preocupada assim com os irmãos da igreja dela, é uma igreja pequena. E ela disse: já tem uns 3 meses que ela não vai mais à igreja. Eu disse: mas o que aconteceu? Ela disse: pastor, olha, essa irmã tinha uma cachorrinha, um pet, né? Animal de estimação. E ela amava essa cachorrinha. A cachorrinha dela já tinha 17 anos. Eu disse: é velha, bem velha. Para cachorro é velho, né? 17 anos é. Mas aí a cachorrinha adoeceu. E ela pediu na igreja para a gente orar, para Deus curar a cachorrinha. E a igreja orou, e ela insistiu, e a cachorrinha foi piorando. E ela dizia: eu creio que Deus vai ajudar, Deus vai abençoar, minha cachorrinha vai resistir. E não é que a cachorra morreu. E ela disse assim: pastor, depois que a cachorrinha dela morreu, já tem 3 meses, ela não foi mais à igreja. E eu fui lá visitá-la, e ela disse: eu não vou mais, porque eu estou decepcionada com Deus. Eu orei tanto, a igreja orou tanto. Eu falei: irmã, por que a senhora não disse para ela que a cachorrinha dela já estava fazendo hora extra? Já... não precisa dizer isso, né? Porque quando você ama realmente o animal e perde, você fica triste. Mas fala sério. Ora, geralmente cachorro assim dura 13, 14, 15 anos. A cachorrinha dela foi tão longe. E ela queria o quê? Que fosse eterna. Nem ser humano é eterno. Fé que se baseia em milagre desaparece quando o milagre não aparece. Deus quer que nós baseemos a nossa fé nas Escrituras, na sua palavra. E outro ponto importante: aqueles homens precisavam entender as Escrituras, porque eles iriam ensiná-las para outros. Mas como eles iriam ensinar se eles próprios não estavam entendendo? Então o texto diz que Jesus se aproxima e pergunta assim: ei, vocês estão falando sobre o quê? Olha aqui uma coisa. Sempre que Deus faz perguntas ao ser humano, Ele não pergunta, não é porque Ele não saiba a resposta. Deus pergunta, não é porque Ele não saiba a resposta. Deus pergunta para nos orientar, para nos fazer refletir, para nos ensinar alguma coisa boa. Ei, sobre o que vocês estão falando? E o texto diz que eles chegaram a parar de tão entristecidos que estavam, e de tão absurda que eles acharam a pergunta, que um deles, chamado Cleopas, disse assim: ei, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe do que a gente está falando? É como se o Cleopas tivesse dito assim: ei moço, em que mundo você vive? Qual é a sua? Você esteve em Jerusalém e não sabe do que a gente está falando? É um assunto que está na boca do povo, ninguém fala de outra coisa, e você não está sabendo. Aí Jesus disse assim: mas o que é? Ele queria provocá-los para ensiná-los. E aí vem a resposta deles. O texto está aqui, não é? Lucas capítulo 24. Agora, aqui no verso 19, ele lhes perguntou do que se trata. Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos
que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Você percebe? Eles não estão acreditando no milagre da ressurreição. Tudo bem que algumas mulheres do nosso grupo foram ao túmulo de madrugada, voltaram dizendo que tiveram visão de anjos, que os anjos disseram que ele vive. E aí eles dizem assim, e alguns dos nossos, ou seja, alguns homens, também foram ao túmulo e verificaram que de fato o corpo dele não está lá. Mas a ausência de um corpo numa sepultura não significa necessariamente que o morto ressuscitou. Eles não estão acreditando. Nós estamos falando sobre o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras. Eles não dizem mais, nós estamos falando sobre o Messias, porque eles estão decepcionados. Jesus parece ter sido apenas mais um pretendente a Messias, porém fracassado. Era um profeta, poderoso em obras e palavras, mas as nossas autoridades o entregaram para os romanos e ele foi crucificado. E esse já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Estão decepcionados com Deus, por incompreensão da palavra de Deus, por incompreensão das profecias bíblicas. E quantas vezes eu encontro por aí pessoas com esse mesmo sentimento, nessa mesma realidade, decepcionadas com Deus, por não entenderem a palavra de Deus. Muitas vezes são pessoas sinceras, mas com conhecimento limitado, e às vezes um conhecimento equivocado, distorcido. Então elas vivem decepcionadas com Deus por falta de incompreensão da própria palavra de Deus. E aí Jesus reage e disse assim, nos versos seguintes, verso 29, então lhes disse, aliás, 25, não é? É que a distância aqui está muito próxima. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Depois que eles dizem, olha, era um profeta poderoso em obras, mas nossos líderes o entregaram, ele foi crucificado, esse já é o 3º dia, tem um boato aí de ressurreição, mas isso parece ser um delírio de algumas mulheres, o corpo não está na sepultura, mas isso não parece ressurreição. Jesus diz assim, mas como vocês são insensatos, como vocês demoram a crer em tudo que os profetas disseram. Vocês não sabem que o Cristo, o Messias, primeiro teria que sofrer para depois entrar na sua glória? Todo o Antigo Testamento está permeado com essa mensagem de que o Messias, o Salvador, primeiro sofreria para depois nos libertar, para ser o nosso Salvador. Vocês não sabem que primeiro ele teria que sofrer para depois reinar? E o texto diz que começando por Moisés e passando pelos profetas, Jesus lhes explicou o que constava em todas as Escrituras a seu respeito. Em outras palavras, Jesus deu um estudo bíblico para aqueles homens. Uau, chique demais, hein? Imagine você receber um estudo bíblico do próprio Jesus. Depois de tudo que ele sofreu, depois da glória que recebeu, ele para conversar com 2 homens decepcionados e descrentes. Oh Cristo bendito, se você está decepcionado com Deus, está sendo assediado pela incredulidade, em nome de Jesus, busque o Senhor, e Ele vai parar para ouvir você, para conversar com você, para consolar você, para ensinar você.
Jesus não se impressiona com multidões. As multidões têm seu valor, mas quando nosso Senhor olha para as multidões, Ele não vê a massa, Ele vê você. Para Deus, cada um de nós é único. Louvado seja o Senhor. Jesus está andando na direção daqueles homens para consolá-los. Como vocês demoram, disse Cristo, a crer em tudo que os profetas disseram. Irmãos, aqui tem uma lição para nós extremamente significativa. Você que está me acompanhando aí na igreja, ou em casa, ou em qualquer outro lugar, guarde isso na sua mente, no seu coração. Jesus disse, como vocês demoram, custam a crer em tudo que os profetas disseram. É imprescindível que nós creiamos em tudo que os profetas disseram, em tudo que está revelado na palavra de Deus. Eu e você, nenhum de nós tem o direito de selecionar o que nós queremos crer e descartar o que nós não cremos. Nós não temos o direito de seguir nas Escrituras o que nós cremos, o que nós gostamos, e rejeitar o que nós não gostamos. Alguém disse assim, se você crê no Evangelho apenas no que gosta e rejeita o que você não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. E eu posso dizer, se você segue na palavra de Deus apenas aquilo que você gosta e você rejeita o que você não gosta, não é a palavra de Deus que você está seguindo, mas a si mesmo. E não há segurança nenhuma em seguir a gente. Nós temos que seguir o Senhor por meio da sua palavra. A segurança do povo de Deus está no assim, diz o Senhor, está escrito. Não é no que eu penso, no que eu acho, no que eu gosto, no que eu creio. Como vocês são insensatos a crer, disse Jesus, em tudo que os profetas disseram. Irmãos, em nome de Jesus, creiamos em tudo que está na palavra de Deus, porque tudo que foi revelado por Deus é para o nosso bem. É verdade que algumas coisas, elas nos desafiam. Muitas vezes a palavra de Deus nos confronta com os nossos pecados, e a gente tem que escolher, abandonar o pecado e seguir a palavra de Deus, ou abandonar a palavra de Deus e seguir o pecado. Quando a palavra de Deus confrontar você, Deus está tentando livrar você de você mesmo. Deus está tentando livrar você da sua natureza inferior, pecaminosa, que vai lhe destruir. Tenha a humildade, a coragem de renunciar à sua vontade e aceitar o plano de Deus para a sua vida, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus ensina, tudo que Ele orienta é para o nosso bem, para a nossa salvação eterna. Como vocês custam a crer em tudo que os profetas disseram? Como cristãos, e eu falo agora especialmente para os irmãos da minha igreja, apesar de que todo cristão deve pensar assim, mas de uma forma mais direta eu falo para os que são adventistas do sétimo dia, que estão me assistindo e me escutando agora. Ei, nós temos o compromisso, irmãos, de pregar tudo o que os profetas disseram. Nós temos o compromisso de ensinar às pessoas tudo o que está na palavra de Deus. As partes consideradas agradáveis e aquelas que o ser humano considera desagradáveis, impopulares. Nós, filhos de Deus, não temos compromisso nenhum com o politicamente correto ou com o que é socialmente aceitável. Nosso compromisso como adventistas e cristãos é com o que é biblicamente correto. A gente não prega para agradar as pessoas, a gente prega para ensinar com o objetivo de salvá-las. Eu não estou dizendo com isso que nós devemos ser desagradáveis, claro que não. O Evangelho deve ser sempre pregado com carinho, com respeito, com amor, mas a gente tem que pregar todo o Evangelho. O objetivo não é agradar, o objetivo é salvar. Muitas vezes o cristão diz para a pessoa, não aquilo que ela quer ouvir, mas o que ela precisa ouvir para ser salva. Não aquilo que agrada, mas aquilo que salva. Como vocês são resistentes, disse Jesus, como vocês custam a crer em tudo que os profetas disseram. E começando por Moisés, está escrito que Jesus lhes explicou tudo o que a seu respeito constava nas Escrituras. Que coisa, um estudo bíblico
feito por Cristo para aqueles dois homens a respeito de si mesmo. Você compreende que aqui Jesus está conversando com dois homens para os quais ele estava morto? Será quais os textos do Antigo Testamento que Jesus usou? Eu não sei. Mas quem sabe ele já tenha começado no Gênesis, capítulo 3, verso 15. Logo depois que nossos primeiros pais pecaram, Deus prometeu que viria um descendente de mulher para livrá-los do diabo. E esse descendente iria esmagar a cabeça da serpente. Mas o texto diz que ele seria ferido no calcanhar. Jesus está mostrando para aqueles homens que o libertador, o Salvador, que viria de mulher, ele venceria o inimigo para nos libertar, mas ele não sairia ileso do conflito. Ele seria ferido. Jesus está começando a abrir a mente deles para a compreensão de que o Messias teria que sofrer. Eu imagino talvez Jesus citando Gênesis capítulo 22, quando Abraão leva seu filho para sacrificar no altar. E aí Deus disse, não Abraão, não precisa. E então aparece um carneiro e Abraão sacrifica aquele carneiro em lugar de Isaque. Aquele animal que morreu representava o Filho de Deus que viria morrer em nosso lugar. Eu imagino Jesus talvez falando da cerimônia da Páscoa, quando os judeus saíram do Egito para Canaã. E na última noite, em cada casa um cordeirinho morreu. O sangue do cordeiro foi passado na porta, na entrada da casa. E por conta do sangue daquele cordeiro, o anjo destruidor não entrou na casa dos israelitas, salvos pelo sangue do cordeiro. Porque ao fazerem aquele ritual, eles estavam revelando confiança no plano de Deus para salvá-los. Eu imagino Jesus talvez citando as cerimônias do antigo tabernáculo e do próprio santuário, onde animais morriam representando o Filho de Deus que viria para morrer por nós. Jesus está explicando para eles que o Messias teria que sofrer, que ser sacrificado por nós. E aí eu penso que Jesus chegou a Isaías capítulo 53. Esse texto aí não faltou. Eu posso dizer que eu tenho certeza. O servo sofredor. E eu imagino Jesus dizendo assim para eles, lembram das palavras do profeta? Ele será como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele nós não fizemos caso algum. Mas certamente o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido e humilhado. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E eu imagino que quando Cristo citava as palavras de Isaías, aqueles dois homens pensavam na cena da cruz. Eles tinham visto Jesus ser crucificado na sexta-feira à tarde. A angústia de Jesus na cruz estava fresca assim na mente deles. E quando Jesus falava, eles pensavam na cruz, na agonia de Jesus. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eles começam a pensar assim, estava profetizado que ele iria sofrer por causa dos nossos pecados. É isso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Eu imagino, e aqui eu estou dando asas à minha imaginação, eu fico pensando que quando Jesus citou essa parte da profecia, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Então eu fico imaginando um daqueles homens olhando assim para o outro, um companheiro olhando para o outro e dizendo: ei, você se lembra? Há cerca de 3 anos, quando nós estávamos lá no Rio Jordão, vendo João Batista pregar e batizar, você se lembra que um dia, quando Jesus se apresentou, se aproximou, João Batista disse assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas na hora nós ficamos pensando assim: será que João está dizendo que ele é o Messias? Não, não deve ser isso. Porque se ele é o Messias, ele é o leão da tribo de Judá. Porque João está dizendo que ele é o Cordeiro? Mas agora a gente está entendendo. É que o leão se fez cordeiro para nos salvar. O leão se humilhou para nos salvar. Oh, Jesus! E aí o sentimento daqueles homens muda completamente. O evento da cruz, que para eles foi uma decepção, agora torna-se razão de adoração. O sentimento de angústia é substituído por uma profunda gratidão. E eles glorificam o Senhor naquela hora. A palavra de Deus está sendo compreendida. O evento da cruz está diante deles, e eles entendem que Jesus morreu para salvá-los. Aquilo não foi um acidente, aquilo foi o cumprimento da profecia diante dos olhos deles. Uau! Imagina como esses homens se sentiram nessa hora. Mas eu acho interessante que na sequência do texto está escrito assim. Agora a partir do verso 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, estão chegando a Emaús. Ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e já o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que enquanto estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Quando o estudo bíblico está chegando ao fim, a viagem também está acabando. Estão chegando a Emaús. Jesus faz menção de que vai continuar seu trajeto. E aí eles dizem assim: Senhor, fica conosco, já é tarde, o dia já está declinando. Como quem diz assim: aceite a nossa hospitalidade. Eles receberam a palavra de Deus e queriam mais o Deus da palavra. Como é bom quando a gente compreende a palavra, não é? Nossa mente se abre e a gente fica com mais fome ainda de Deus, com mais fome de conhecê-lo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não é assim? Porque deles é o reino dos céus. Acho que é assim mais ou menos, lembrei agora. Eles estavam com fome, com sede da palavra de Deus. Fica conosco, Senhor. Aceita a nossa hospitalidade. E o que Jesus fez? Entrou na casa deles. Você consegue imaginar isso? O Criador de todo o universo se fez homem. Passou aqui por amor a nós 33 anos. E foi cruelmente assassinado, sepultado. Depois de tudo que ele sofreu e passou, ele ressuscitou. Se apresentou na glória, recebeu o louvor dos anjos. Aí ele volta à terra. Tem a paciência de andar, certamente mais de 1 hora com esses 2 homens, para confortá-los, consolá-los, ensiná-los. E aí eles pedem para Jesus entrar na casa deles. E o Cristo glorioso, o Criador do universo, ele entra na casa desses 2 homens. Eu imagino uma casinha simples. Deviam ser pobres e bem pobres. Mas o convite foi feito.
e não podia ser rejeitado. Porque se tem um convite que Deus jamais rejeitará, será um convite de um pecador para que ele entre em sua casa, em sua vida. Ele veio buscar e salvar o perdido. Senhor, aceite a nossa hospitalidade. Então Jesus entrou naquela casa, naquela casinha. Eu estou, como já disse, no ministério pastoral há muitos anos. Já tive a oportunidade de pastorear muitas igrejas, inclusive aqui em Belém, na Igreja do Marco. Já tive a oportunidade de morar aqui nessa boa terra por 2 anos e 3 meses. Já visitei muitas casas pelo Brasil e até no exterior. A maioria das casas que eu já entrei, que eu já visitei, de gente simples, poucos recursos. Porque o povo de Deus, de modo geral, no Brasil e no mundo, é gente simples. O Evangelho alcança muito mais os simples do que os outros que são ricos. E a gente entende as razões. Mas eu também já entrei em algumas casas chiques, grandes, de gente rica. Eu me lembro uma vez, quando comecei o ministério lá em Brasília, como pastor auxiliar, eu fui visitar uma família, lá no Lago Sul de Brasília, e quando eu vi a casa, falei, essa é chique demais para mim. Mas na hora que eu entrei, foi que realmente, como a gente diz, a ficha caiu. E eu vi aqueles quadros, aqueles tapetes, aqueles lustres. Aí eu olhei para mim e pensei, eu devia ter passado numa loja, comprado uma roupa nova, um sapato novo para vir a essa casa, porque eu não estou combinando com a casa. Eu já entrei em muitas casas, aliás, não muitas, mas eu já entrei em casas assim, chiques, de pessoas ricas. E muitas vezes essas casas têm portas altas, muito altas e largas. Você olha assim pelo tamanho da porta e pensa, deve ter gigante morando aqui, não é? Mas não é nada disso. É só porque a porta grandona e alta fica chique, dá assim uma ideia de prosperidade. Eu acho bonito, eu não tenho, mas eu acho bonito isso. Ei, olha aqui o que eu vou lhe dizer. Quando uma mansão dessas, com sua porta grande, larga, se abre para Jesus entrar, Jesus entra com prazer. Mas quando a porta de um casebre, lá na beira do rio, se abre para Jesus entrar, ele entra com o mesmo prazer. Porque para Deus o que importa não é a porta. Para Deus o que importa não é a porta. Para Deus o que importa não é a casa. Para Deus o que importa é quem está lá dentro e está chamando por Ele. Glórias a Deus. Todos que dizem, Senhor, entre em nossa casa, entre em nossa vida, aceita a nossa hospitalidade, tem o convite aceito. Deus tem prazer nisso. Eu quero aproveitar e falar especialmente agora para você que está me acompanhando aí pela internet. Você que está na igreja ou talvez em casa, na casa de algum amigo. Que tal se nessa noite você abrir seu coração para Jesus e dizer, Senhor, entra na minha casa. Ou como diz aí uma música, entra na minha vida. Vem, Senhor. Eu estou com a porta da minha casa, da minha vida, do meu coração aberta para o Senhor. Eu vou pedir aos amigos para que coloquem esse número de WhatsApp que a gente tem usado durante toda a semana aí na tela. Que tal se você agora mandar uma mensagem para a gente através desse WhatsApp? Aí você tem a opção de pedir oração e a gente ora por você com prazer. A gente ora pedindo a Deus que atenda seu clamor, sua oração por você, por sua família. A gente ora pedindo a Deus que entre na sua casa, na sua vida. Quem sabe você queira pedir um estudo da Bíblia para você compreender melhor as Escrituras. Foi quando aqueles homens compreenderam as Escrituras que a mente deles se abriu. A esperança renasceu, a confiança brotou e a segurança de que a palavra de Deus é fiel, de que as profecias de Deus se cumprem. Você quer conhecer mais as profecias e o Evangelho? Peça o estudo bíblico através desse número de WhatsApp. Você deseja uma visita? A gente pode visitar você, se você abrir a porta da sua casa para a gente entrar.
Você deseja ser batizado porque você já tem estudado e compreendido as Escrituras e sabe que Jesus está lhe chamando? Então manda mensagem para a gente através desse WhatsApp. Manda agora, mesmo que você esteja aí dentro da igreja. Esse ato não é um ato de irreverência, quando você pega o celular e manda essa mensagem para a gente. Irreverência seria pegar o celular para fazer outras coisas. Mas se é para fazer essa conexão com a gente, para a gente ajudar você na sua caminhada com Deus, então você pode pegar agora o seu celular e mandar a mensagem para a gente, tá bem? E você que está aqui na igreja, que também é nosso amigo da igreja, você que não é membro ainda batizado, ou talvez já foi, mas por alguma razão se afastou do caminho, pegue o seu celular, peça oração, peça visita, peça estudo da Bíblia, peça o batismo, não tenha receio. Jesus quer entrar na sua casa, na sua vida, para abençoar você. E o texto diz que quando Jesus entrou, abençoou o pão e partiu. Nessa hora, eles reconheceram Jesus. O Senhor permitiu que eles o reconhecessem. Talvez eles tenham visto as marcas nas mãos de Jesus, porque estavam muito próximos, na intimidade da casa, com as lamparinas acesas. Então, quando eles estão ali junto de Jesus à mesa, e Jesus estende o pão para eles, eles veem as marcas nas mãos de Jesus. E eu imagino algum deles gritando assim: ei, esse é Jesus, Ele ressuscitou, Ele vive. Mas nessa hora, a Bíblia diz que Jesus desapareceu. E eu acho interessante o comentário que eles fazem, que está aqui no verso 32. Olha só o que está escrito: disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Mas olha, é Ele, e tinha que ser Ele, porque quando Ele nos falava pelo caminho, quando Ele nos explicava as Escrituras, o nosso coração ardia no peito. Essa é uma figura de linguagem. É como se eles dissessem assim, na hora que Ele começou a falar, e Ele foi explicando, e a gente foi entendendo, e a gente foi relembrando a cena da cruz, nosso coração começou a acelerar, nossa emoção ficou intensa, porque nossa compreensão se ampliou, e o nosso sentimento era de adoração, de rendição, de gratidão, de louvor a Deus. Porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, nos explicava as Escrituras? E a Bíblia diz que imediatamente eles decidiram voltar a Jerusalém. Está escrito assim: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. E o verso 36 diz assim: falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Que coisa! Quando Jesus desaparece e eles se emocionam por tê-lo visto e ouvido, eles decidem voltar a Jerusalém. A refeição fica intocada sobre a mesa, porque eles precisam falar do que viram, do que ouviram. Eles precisam contar para as pessoas que Jesus está vivo. Então eles voltam para Jerusalém. Já é noite, mas eles voltam. E a Bíblia diz que quando eles encontram os apóstolos reunidos, um deles já diz assim: é verdade que Jesus ressuscitou, Ele já apareceu a Simão. E eles dizem: Ele apareceu também para nós. E eu imagino os apóstolos perguntando: mas como foi isso? E eles disseram: nós estávamos voltando para casa, para Emaús, quando Ele começou a nos acompanhar, e a gente achou que Ele era só mais um peregrino. E Ele perguntou sobre o que a gente estava falando, e a gente disse assim: mas não é possível que você não está entendendo. Em que mundo você vive?
E aí ele insistiu perguntando o que era, e nós falamos o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, preso, crucificado. Esse já é o 3º dia. E aí então ele começou a nos explicar as Escrituras e nos mostrar que o Messias primeiro teria que sofrer para depois reinar. E quando já chegamos à cidade, nós pedimos para que ele continuasse conosco. Ele entrou em nossa casa, e na hora que partiu o pão nós o reconhecemos, e ele desapareceu. Nós o vimos, nós o ouvimos. Jesus está vivo. E quando eles falavam, o próprio Jesus apareceu no meio de todos e disse: que a paz esteja com vocês. Oh glória, Deus seja louvado. Ouça. Primeiro, ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus. Depois, olhos abertos para ver Jesus. E agora, são lábios que se abrem para anunciá-lo, para falar a respeito dele. A grande prova de que você compreendeu a palavra de Deus e teve um encontro com o Deus da palavra é ter algo empolgante para falar a respeito dele. Vou repetir. A grande prova de que você compreendeu a palavra de Deus e você teve um encontro com o Deus da palavra é ter algo empolgante para falar a respeito dele. Quem o viu, quem o ouviu, quem teve um encontro com ele, tem algo a falar a respeito dele, porque é impossível conhecê-lo e não amá-lo. E quando a gente ama alguém, a gente gosta de falar dessa pessoa. De vez em quando eu encontro uns amigos muito apaixonados. E você já percebeu que quando um homem está muito apaixonado, ou como quando uma mulher está muito apaixonada por um homem, gosta de falar da pessoa. É assim. É impossível conhecer alguém, amar e não desejar falar bem da pessoa. Permita-me com muito carinho e muito respeito. Quando nós cristãos não temos nada a falar de Cristo ou sobre Cristo, isso significa que nós ainda não o conhecemos, não o encontramos, ou talvez o nosso encontro com Ele tenha sido muito raso, muito superficial. Cristão que não tem missão ainda não teve encontro, ou o seu encontro é raso, superficial. Porque todo aquele que é encontrado por Deus é enviado, é comissionado. Compreende? E anunciar para as pessoas que Jesus vive não é uma obrigação nossa, é um privilégio. Mais do que um dever, anunciar Jesus para as pessoas é um direito que nós temos, porque nós o vimos, nós o conhecemos, nós o encontramos, nós o amamos. Por isso nós temos o direito de falar a respeito dele. Por isso nós temos o privilégio de levá-lo para outras pessoas. O Espírito Santo que começa agindo em nós, para que nós compreendamos a palavra de Deus e tenhamos um encontro com Deus. Quando esse encontro torna-se real, o Espírito Santo que antes trabalhava de fora para dentro, agora ele começa a trabalhar de dentro para fora. O Espírito Santo que agiu em nós, ele passa então a agir através de nós. E nós nos tornamos canais através dos quais Deus se comunica aos que estão ao nosso redor. Eita, isso é muito chique, não é? Você dirá: pastor, eu não sou digno disso. Quem disse que você é digno? Você não é mesmo. Pode ficar na sua aí. Você não merece essa missão, porque é uma honra grande demais para a gente merecer. Mas o Senhor, em sua misericórdia, resolveu concedê-la a nós.
Oh, irmãos, creiam no que eu vou lhes dizer. Deus conta com a gente, mas Ele não depende da gente. Deus decidiu que sua palavra chegaria às pessoas por meio dos que foram alcançados pela palavra. Mas Deus não depende da gente para que outros sejam alcançados. Deus tem infinitas formas de se comunicar aos pecadores que querem ouvi-lo, encontrá-lo e conhecê-lo. Mas Ele decidiu que uma das formas seria através dos convertidos. Quando você compartilha o Evangelho com alguém, você não está apenas dando a essa pessoa a oportunidade de conhecer a Deus e amar e ser salva. Você está fortalecendo a si mesmo na caminhada cristã. É assim. Quando você aceita a missão e fala para as pessoas que Jesus morreu, ressuscitou, está intercedendo no santuário celestial e virá para nos buscar. Quando você diz para as pessoas que Jesus vive, que há salvação nele, unicamente nele. Quando você explica as Escrituras para as pessoas, sob a orientação do Espírito Santo, as pessoas que são sinceras de coração, o Espírito de Deus as alcança e faz o coração delas arder. E elas têm um encontro com Deus. E um dia, olha só o que vai acontecer. Um dia, quando Jesus voltar e a eternidade começar, você vai encontrar pessoas para as quais você testemunhou. E elas vão abraçar você e vão dizer assim: oh, muito obrigado, porque você se dispôs a dizer para mim que Jesus vive. E você me explicou as Escrituras. Que abraço, que gratidão e que sentimento de realização nós teremos. É verdade que a gente já experimenta isso aqui. Quantas vezes eu encontro por aí pessoas que me dizem assim: ô pastor, a sua pregação contribuiu para a minha conversão. E às vezes eu ouço isso quando estou assim muito cansado. Parece que Deus coloca a pessoa na hora para dizer assim: Gilson, não desista, vai. Quando eu estou me sentindo meio fraco, meio desanimado, parece que Deus coloca uma pessoa no meu caminho para dizer assim: ei, apesar de fraquinho, Deus usou você para me alcançar. Isso enche o meu coração, renova a minha alma e me dá vontade de continuar pregando e pregando e pregando até o último dia da minha vida. Como é bom quando nós nos sentimos úteis na obra de Deus. E você dirá: pastor, mas é você, porque você prega para muita gente, prega na televisão. Ei, não! Todos nós podemos viver essa realidade. O chamado é para todos os crentes. É verdade que uns se tornam pastores. Oh, irmãos, mas eu conheço tantos pastores, homens de Deus, e tantas pastoras. Eu estou falando não no sentido oficial da palavra. Eu estou falando aqui de muita gente que eu conheço que não tem formação em teologia, mas tem coração de pastor. A formação é importante para quem quer seguir verdadeiramente no ministério. Porém, mais importante do que a formação é ter o coração de pastor, é ter o coração de pastora, é ter amor pelas pessoas, como fruto do seu amor a Jesus. Então Deus usa você. Você pode ser a pessoa mais simples do mundo, com um conhecimento muito pequeno, muito raso, com uma influência muito limitada. Mas se você se coloca nas mãos de Deus e diz assim: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero usar, Senhor, a minha capacidade de falar, ainda que a minha fala seja simples. Eu quero usar meu tempo, eu quero usar meu corpo, eu quero usar minhas habilidades, eu quero usar meus recursos. Eu quero, Senhor, me entregar inteiramente a Ti, para que as pessoas saibam por meu intermédio que Jesus vive. O Senhor olha para você e diz: vem, filhão, vem, filhona, eu conto com você e eu vou capacitar você. E você verá frutos do seu trabalho. Às vezes demora um pouco de aparecer, porque alguns corações para os quais a gente prega são resistentes. Mas mesmo aqueles para os quais você prega e que são resistentes, não desista deles. Água mole, pedra dura, tanto bate até que batiza. Não rimou não, mas é assim. Não desista de ninguém. Eu já vi tanta gente resistente
que depois de anos quebra a resistência e se entrega completamente a Deus. Não desista do seu marido, por mais durão que ele seja. Não desista da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, de ninguém. Continue pregando. E um dia na glória eterna nós veremos o fruto do nosso trabalho. Aliás, isso também em relação ao Messias, não é? Isaías 53. Ele verá o fruto do precioso, do difícil trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo com o seu conhecimento justificará muitos. A alegria de Jesus quando ele encontrar uma multidão de salvos, homens e mulheres de todos os tempos e lugares, que se renderam à sua palavra, que se converteram, que o receberam como Salvador e agora estarão com ele na eternidade. Essa será a alegria de Jesus. Mas essa alegria eu também terei, você também terá, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus e compartilharmos o Evangelho. Em nome de Jesus, eu estou aqui hoje para lhe chamar, para você se envolver na missão de pregar, do seu jeito, com o seu dom, com seus recursos, com seu tempo, com sua vida, do seu jeito. É só dizer assim: Senhor, eu estou aqui, se eu sirvo para alguma coisa, me usa. E Deus vai olhar para você e vai dizer: serve, porque mais do que capacidade, eu conto com disponibilidade. Mais do que intelectualidade, santidade. Não precisa ter formação de pastor para pregar, mas é imprescindível ter coração de pastor, para quando você pregar com autoridade. Você falar daquilo que você crê, que você ama e que você está se esforçando para viver. Deus vai usar você para a glória dele. Amém? Eu pedi o quarteto para cantar uma música que acho bonita e que diz para a gente que o nosso desejo relembra a nós, que o nosso desejo é que as pessoas vejam Cristo em nós. E assim como Cristo foi visto pelos apóstolos quando eles se converteram, receberam o Espírito Santo e iniciaram a obra de pregação do Evangelho, assim como Deus os usou lá no primeiro século, e a partir deles o Evangelho se espalhou pelo mundo, e o tempo passou, e a mensagem de que Jesus vive chegou até você e a mim. A canção diz que agora a tocha está nas nossas mãos. Agora é a nossa vez de fazer como aqueles 2 discípulos e como os apóstolos e os primeiros crentes. Agora é a nossa vez de anunciarmos que Jesus está vivo. Ele morreu, ressuscitou, intercede no santuário celestial, virá para nos buscar. Agora é a sua vez de pegar a tocha do Evangelho e levá-la para frente. E em nome de Jesus, faça isso, para que você seja um crente feliz, para que você seja um crente vitorioso. Não fique só no banco da igreja ouvindo sermão. Vir à igreja e ouvir sermão, isso faz parte da experiência cristã, isso é importante. Mas você quer ter um cristianismo dinâmico, além de estudar a Bíblia, além de orar e de adorar a Deus na sua casa, procure compartilhar Deus de alguma maneira com alguém, e você vai ver que a sua vida cristã se tornará muito mais dinâmica, efetiva, profícua. Você será um crente frutífero e feliz. Nós vamos ouvir a música, ouça com oração e depois nós vamos orar juntos. Somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes,
encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor, e seu amor. Milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram, e a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo, vidas vêm em vão, os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Amém, amém. Possam todos que nos seguem, todos que nos veem, todos com os quais convivemos, possam todos eles ver Jesus em nós. Existe privilégio maior do que esse? Saber que você, sendo um ser humano, você está se unindo à divindade para salvar a humanidade, da qual você mesmo faz parte. Existe privilégio nessa vida que uma pessoa pode ter maior do que esse? Saber que está sendo usado por Deus para levar Deus a outras pessoas. Você que está nos acompanhando aí da igreja, de casa, pela transmissão, você que é amigo da igreja, ainda não é membro batizado, ou talvez já foi, mas se afastou, você já mandou a mensagem para a gente quer orar por você, queremos lhe visitar se a porta da sua casa se abrir, e não importa se é uma porta grande, ou pequenininha, chique, ou simplesinha, você será visitado com muito carinho, com muito respeito.
com a intenção única de ajudar você na sua caminhada com Deus. Então peça a visita, peça a oração, peça o estudo das Escrituras, peça o batismo. E o que mais você precisa? Como a gente pode ajudar você na sua caminhada com Deus? Se você não mandou ainda a mensagem, manda através do número que você está vendo aí na tela. E você que é amigo da igreja, está aqui dentro, o convite é o mesmo para você. E o convite para você que é adventista, que é cristão, e que está aqui na igreja, e que está aí também em algum outro auditório, em alguma outra casa. O convite é: você quer nessa hora dizer: Senhor, eu estou aqui, sou fraquinho, simplesinho, mas eu estou aqui. O pastor disse que o Senhor não precisa de competência, mas de disponibilidade. Então eu estou aqui, Senhor. Não me ache competente, e tomara que você não se ache mesmo, porque quem se acha muito bom está para lá de Bagdá. Quem se acha muito bom está totalmente enganado sobre a sua verdadeira realidade, porque só existe um que é bom. Todos somos indignos. Eu não estou falando para vocês porque eu sou bom. Nós do quarteto da Voz da Profecia somos como vocês, sujeitos a tristezas, fraquezas, assediados pela incredulidade muitas vezes. Temos limitações, preocupações, temores. Somos como vocês, mas assim como vocês, nós também temos sido guiados e amparados pela graça de Deus. Nós também temos sido perdoados pelo Senhor, e estamos salvos em Jesus. E é por isso que o Senhor nos usa, e usa vocês, e usa todos nós. Nessa hora você quer dizer: Senhor, estou aqui, fraco como sou, mas me ajude, Senhor, de alguma maneira, ser usado por Ti, para que através do meu exemplo e palavras, pessoas possam Te conhecer e Te amar. Você quer colocar-se assim na presença de Deus agora? Levante-se então, em nome de Jesus. Fique em pé. Eu quero orar por você. Quero clamar a Deus por sua misericórdia para com todos nós. Senhor, estou aqui, quero ser usado, quero ser usada por Ti de alguma maneira. E você que está acompanhando de casa, ou talvez da igreja, faça a mesma coisa. Manda mensagem para a gente orar por você. E eu peço que você se levante aí onde você está, para nós orarmos juntos. E depois o quarteto vai fazer uma prece cantada. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um encontro dessa semana, porque tens movido os corações para Te adorarem, aqui na igreja da Faama e em tantos outros lugares, pelo Brasil e pelo mundo. Estamos aqui, Senhor, fraquinhos como somos, Tu sabes todas as coisas. Nenhum de nós é digno, Senhor, mas estamos aqui. Estamos aqui porque Tu nos chamaste, não porque somos bons, mas porque Tu és bom. Estamos nos colocando à Tua disposição, Senhor, para sermos usados por Ti. Eu peço nessa hora, olha para cada um, Senhor, revela-te de alguma forma a cada um de nós e nos dá a certeza de que, apesar de tão fracos e limitados, somos amados e capacitados. Temos sido e muito mais seremos usados por Ti para a Tua glória. Santifica-nos na verdade, Senhor. Batiza-nos com o Teu Espírito. E que as pessoas verdadeiramente vejam Jesus em nós, porque essa é a nossa maior honra nessa vida. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo a paz do céu, que excede todo entendimento, e que guarde o nosso coração e a nossa mente. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você.
Senhor virá nos buscar. Amém, amém. Vá em paz e, se o Senhor permitir, a gente se vê amanhã à noite. Um beijo no seu coração.